Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o delegado regional tributário da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, José Luiz Melo. Nascido em Sorocaba no dia 6 de abril de 1959, José Luiz é casado com Rosângela Andrade Melo e pai de José Luiz, Silvia Cristina e Luiz Henrique. Graduado em Ciências Contábeis e Direito pela FACAS, a Uniso, Universidade de Sorocaba, e pela FAD, Faculdade de Direito, é pós-graduado em Administração Contábil e Financeira pela FGV. José Luiz é funcionário do Estado há 28 anos, começando como fiscal de fronteira em Florínea, passando posteriormente para Botucatu, depois Sorocaba. Antes de ser delegado regional tributário aqui em Sorocaba, atuou também como assistente do diretor executivo da Administração Tributária em São Paulo, delegado regional tributário em Jundiaí, depois diretor adjunto em São Paulo e finalmente voltou a Sorocaba, onde atua como delegado regional tributário. José Luiz, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Nosso grande abraço aí a Cruzeiro do Sul, a TV Com, por essa oportunidade de compartilhar a nossa experiência, essa troca de informações e levar para o público da nossa audiência como é que funciona a vida da gente, como é a Secretaria da Fazenda. É um prazer muito grande estar aqui. Muito bem. E claro, olha, você é sorocabano, né, José Luiz? Nascido aqui na cidade. Você já viajou bastante também, não? Dentro do seu ramo, da sua profissão, quase não teve parada. Começou como fiscal, lá quase entre Paraná e São Paulo. O início da carreira foi em Florínea, que fica mais ou menos no meio do caminho, ali entre Assis e Londrina. E descarregando o caminhão, trabalhando 24 horas seguidas. Mas o funcionário público, o agente fiscal de rendas, principalmente, né, ele termina a carreira onde ele quer. E isso faz com que a pessoa vá evoluindo, vá aprendendo, trocando experiências. E toda a nossa vida é um grande aprendizado. E felizmente eu tive essa oportunidade de aprender muita coisa durante a carreira, andando por diversos pontos do estado de São Paulo. Você morava em Florínea também? Ou não era necessário? Eu nunca quis tirar a minha família daqui de Sorocaba. Sorocaba sempre ofereceu excelentes condições de vida. Eu sou um sorocabano que adora a sua cidade, que nunca pensou em sair daqui, em tirar a família da cidade. Então eu viajava. Nós trabalhávamos na época plantões, 12 descansava 24, outras 12 descansávamos 48 horas. Então, na folga de 48 horas, eu vinha para Sorocaba para ver a família e já imediatamente voltava para Florínea. Teve já situações complicadas ou mais difíceis lá na fronteira que você se lembre, José? Eram situações, para quem está vivendo aquilo na hora ali, que é complicado. Depois, passado alguns anos, começa a ver aquilo com outros olhos, com bom humor. O plantão, por exemplo, terminava meia-noite, não tinha ônibus, então nós pegávamos carona na carroceria de caminhão. Verdade. Saímos lá, tomávamos um banho e subia na carroceria do caminhão e ia embora até Assis, que ficava mais ou menos 60 quilômetros, para pegar o ônibus. E às vezes íamos para plantões em estabelecimentos, uma oportunidade, por exemplo, fomos num frigorífico, e uma colega foi lá olhar o que é que estavam fazendo no frigorífico no momento do abate, quando naquele tempo você abatia boi com marreta, né? Tava uma marretada na cabeça do boi. E o pessoal do frigorífico, como nunca gostou de fiscal, né, eles, em vez de fiscal. Em vez de matar o boi, ele dá uma batidinha leve na cabeça só para deixar o animal um pouco tonto. Aí ele abriu a caçamba, né,
E o boi saiu correndo pela sala de abate e a nossa colega ali de frente para o boi bravo. Então, algumas circunstâncias, na hora é complicado, mas passados alguns anos vira motivo de risada. Que susto! Imagine ver um boi daquele tamanho, né? Vindo para o seu lado não é fácil mesmo. Você ficou muito tempo nessa atividade como fiscal ou não? Na fronteira, o Estado de São Paulo não conseguiu implantar, na época, todos os postos de fronteiras a tempo de que todo o quadro fosse para lá. Uhum. O que houve, então, foi uma superlotação dos postos de fronteira. O posto de Florínia, por exemplo, o meu posto, na realidade, era Itararé, só que Itararé não ficou pronto quando eu ingressei. Aí o posto de Florínia, que era projetado para ter perto de 40 pessoas, tinha praticamente entre 80 e 90 pessoas, mais ou menos ali. E durante a noite não tinha iluminação, a gente tinha que andar, caminhar 500 metros no escuro para ir até uma base da Polícia Rodoviária para fiscalizar lá. Outras vezes, quando isso não era possível, seja em função de chuvas, alguma coisa, ficávamos no posto e não tinha nem alojamento para essas pessoas. Então as pessoas faziam rodízio para dormir sentado, não tinha nem cadeira suficiente para todo mundo. Em virtude disso, o Estado entendeu que era uma bomba relógio manter essa quantidade de pessoas confinadas num posto fiscal pequeno. E aí os primeiros colocados foram removidos e aí eu acabei levando sorte e fui para Botucatu. Que bom, né? Bom, depois disso, como fiscal, você passou por diversas atividades, né? Foram mais difíceis, foram menos difíceis ou eram atividades bem distintas? São atividades distintas, mas todas elas extremamente gratificantes. A fiscalização tributária não existe um dia igual a outro. Uhum. Todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa. Uhum. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu saí do país foi enviado pela Secretaria da Fazenda para fazer um treinamento. A Secretaria da Fazenda, na época, estava criando o Serviço de Inteligência Fiscal. Então eu e mais alguns colegas fomos mandados para os Estados Unidos para fazer um treinamento na Receita Federal Americana, o IRS, para que trouxéssemos uma tecnologia para cá e desenvolvêssemos o serviço de inteligência da Secretaria. Então são coisas extremamente gratificantes para um funcionário público saber que contribuiu com alguma coisa para o benefício do seu Estado e, em consequência, para a população. Hoje você tem uma atividade como delegado regional tributário. E essa palavra parece um palavrão, não no sentido, né? Mas um palavrão porque tributário, o que é tributário? Muitas pessoas têm dificuldades em entender, né? Quais são as atividades fins, a não ser aquelas que já atuam no ramo, mas as pessoas falam, mas o que faz uma delegacia regional tributária, o que faz uma secretaria da Fazenda? Gostaria que você explicasse para o nosso telespectador, então, o que é esta função, o que é a finalidade desta secretaria, desta divisão? Somos responsáveis tanto pela parte de arrecadação, quanto pela fiscalização de contribuintes e o atendimento ao público, que é a menina dos olhos da Secretaria da Fazenda, é a grande vitrine, o atendimento, procurar dar o atendimento da melhor qualidade possível. Hoje vocês atendem na Avenida Adolfo Massaglia, fica ali na divisa de Votorantim e Sorocaba, é uma travessa da Avenida Gisele Constantino, né? Uma das vias principais. Como é o atendimento feito lá na secretaria, na delegacia? Esse prédio novo da Secretaria da Fazenda tem 1 ano e meio aproximadamente. Ele foi feito especialmente para nós. O projeto foi feito especialmente para nós, tanto que é um projeto único, não existe no estado inteiro, em todas as sedes regionais, nenhum prédio parecido com esse prédio nosso. Foi projetado para levar o conforto à população. Em Sorocaba nós atendemos atualmente em torno de 6.500 pessoas por mês, sendo que o tempo médio de espera é de 26 segundos. Nós medimos isso. 26 segundos? 26 segundos, 6.500 pessoas. Alguns horários de pico não chega a 10 minutos. O nosso sistema de controle, ele é programado que se alguém ficar 10 minutos na fila, é disparado e-mail para o chefe e para o chefe do chefe. Porque nós entendemos que a população tem que merecer o melhor atendimento possível.
Não se concebe que a população vá num órgão público ou mesmo privado e não tenha um atendimento digno. Isso não é favor, isso é obrigação do Estado dar um atendimento digno para a população e resolver o problema. Porque não adianta também a pessoa ir lá e voltar sem ter o seu problema resolvido. Então nós temos esse tempo médio de espera de 26 segundos, mas o tempo de atendimento está em torno de 6 minutos para ter o problema resolvido. Não é só relatar o problema. Entendi. O horário de atendimento de vocês lá qual é? É das 8h30 às 16h30, ininterruptamente. Segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira, com exceção dos dias dos Jogos da Copa, que aí nós encerramos o nosso expediente 12h30. Ou mesmo nos feriados, enfim. Mas, o José, são 26 segundos, então isso é bacana, porque a pessoa chega, ela aguarda 26 segundos, aí ela já passa para um atendimento, já vai ser recebida por outro funcionário que vai acompanhar a demanda dela. Em 6 minutos você consegue resolver uma boa parte desses problemas, uma boa parte da situação de que essas pessoas procuram? Sim, pessoalmente eu sou aficionado por estatísticas. Eu acho que a gente, conhecendo o que precisa ser feito, nós conseguimos administrar. Então a pessoa, quando chega na repartição, ela passa para no balcão de triagem de senha, a pessoa pergunta ali, nosso atendente pergunta qual é o assunto, ela registra esse assunto e a pessoa já é chamada e vai para o seu balcão de atendimento que confirma o assunto e dá início a esse atendimento. Esse é o atendimento pessoal, tem atendimento online, telefone? Nós temos o posto fiscal eletrônico e essa é também uma das coisas que fazem com que as pessoas não precisem ir tanto ao posto fiscal. Os contribuintes, os escritórios de contabilidade, nós temos o posto fiscal eletrônico. Então, boa parte das transações das empresas, elas são realizadas via posto fiscal eletrônico. Com isso, a pessoa não precisa ir até o posto fiscal. Além disso, a abertura de uma empresa hoje é extremamente rápida. Fala-se muito no Custo Brasil. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo não contribui com o Custo Brasil, pelo contrário, ela contribui para reduzir o Custo Brasil. Uma vez passada na triagem, nós concedemos a inscrição imediatamente, salvo alguns setores que são bastante complicados, que demandam uma atenção mais especial, mas nós concedemos a inscrição e se houver necessidade de algum documento, de alguma coisa que não entrou logo no início, nós enviamos um e-mail para o contribuinte pode digitalizar esse documento, nos devolve por e-mail e com isso nós conseguimos acelerar também a concessão da inscrição estadual para as empresas. Até porque vocês atendem 58 municípios e em todos eles você tem uma base de atendimento, um posto fiscal? Nós temos o posto fiscal em Sorocaba, que é o maior deles, temos um posto fiscal em Itapetininga e um posto fiscal em Itapeva, que seria mais ou menos o início, o meio e o fim da nossa região territorial, para poder dar um atendimento mais fácil, evitar que um contribuinte lá de Itapeva, quase 200 quilômetros, tenha que se deslocar de Sorocaba numa eventualidade. Mas esse não é o padrão. O padrão é que a pessoa consiga resolver os seus problemas na sua região através da internet. E o padrão de atendimento, esse de 26 segundos, é em Sorocaba ou em todas as cidades? Todas as regionais procuram fazer cada vez melhor. Nós acreditamos que é possível fazer cada vez melhor. A gente nunca acha que atingimos a perfeição. Pelo contrário, nós achamos que sempre conseguiremos melhorar. E essa não é uma visão só da Delegacia de Sorocaba. Essa é uma visão da Secretaria da Fazenda. Nós precisamos dar um atendimento digno para a população. Então, todas as regionais se esforçam, algumas conseguem melhores resultados, mas nós temos a estatística de regional por regional, um posto fiscal por posto fiscal, para saber se tem algum posto que vai demandar uma intervenção mais forte. José Luiz, eu queria chamar a sua atenção para uma observação que você fez e eu vou chamar a atenção até porque eu ouço as pessoas comentarem e gostaria que você explicasse. As pessoas dizem, você afirmou que é fácil hoje você abrir a empresa, mas as pessoas dizem no contraturno aí que é fácil abrir, mas é difícil fechar. É verdade isso mesmo? Nós
temos que imaginar que são diversos órgãos estatais interagindo. Na Secretaria da Fazenda também é fácil fechar. Nós temos, principalmente para o grande volume de empresas, que são as empresas do Simples Nacional, essas empresas, nós pedimos apenas que elas entrem pela internet, comuniquem o encerramento das suas atividades e nos mandem uma declaração, que pode ser pelo correio ou entregar na nossa repartição, dizendo com quem ficarão os documentos, porque todo documento tributário ele tem que ficar à disposição do fisco por 5 anos. Uma vez esclarecido com quem ficará responsável pela apresentação desses documentos, o ex-sócio no caso, nós damos baixa na empresa. Quais são os serviços procurados lá no posto? Nota fiscal paulista, existe uma grande demanda. Temos o CADESP, que é o cadastro, né, do Estado de São Paulo, o cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo. Às vezes a primeira senha dela, para que ela possa fazer o acesso pela internet, ela precisa ir até o posto fiscal retirar essa senha, para que a gente tenha certeza quem é que está lá. Mas essa senha, isso é resolvido em pouquíssimos minutos. 3 a 4 minutos de atendimento, nós resolvemos esse problema da senha. São os assuntos que demandam. O IPVA, no início do ano, o IPVA dá uma demanda muito grande. A legislação do IPVA, ela diz que se uma pessoa vende um carro, essa pessoa é obrigada a comunicar ao Detran no prazo de 30 dias. E as pessoas nunca tomam esse cuidado. Ao não tomar esse cuidado, ela fica responsável pelo tributo se o comprador não transferir o veículo para o seu nome. Então, é muito comum no início do ano haver o lançamento do IPVA e as pessoas vão até o posto fiscal reclamar, mas eu já vendi o carro, mas e o controle do Detran? Você apresentou no Detran esta informação de que você vendeu, quem é o adquirente? Não fiz. Então, a pessoa continua sendo o responsável. Mas aí temos uma notícia excelente. Exatamente. O Estado de São Paulo, a partir agora do mês de julho... 24 de julho? Isso. Os cartórios que vão fazer esse trabalho. Então, foi um grande trabalho. A Secretaria da Fazenda vem há muitos anos querendo fazer com que os cartórios tirassem a sua inscrição estadual para impor algumas obrigações. Os cartórios, depois de muita negociação, entenderam a importância desse aspecto e todos aderiram. Então, a partir deste mês, quem fizer a venda de um veículo, ao ir no cartório, reconhecer a firma dessa venda, o cartório é que fica obrigado a comunicar ao Detran, é um encargo que sai do contribuinte. Aliás, deixar bem claro, né, José Luiz, que quando você vende o seu carro e você vai lá no cartório, você tem de ir ao cartório e quem está comprando também, né? Para poder fazer o reconhecimento de firma. Justamente para que o cartório possa deliberar esta venda. Os cartórios não têm trabalhado dessa forma. Embora haja espaço no verso do certificado para que ambos assinem, os cartórios eles têm trabalhado somente com a assinatura do vendedor e indicação dos dados completos do adquirente. Eles anotam isso no registro deles e, eventualmente, se alguém precisar, vai no cartório, pede uma certidão e aparece ela, nome, endereço, CPF, RG do adquirente. Mas a assinatura de comprador e vendedor no momento da transação no cartório não tem sido exigido pelos cartórios. Somente a presença do vendedor? Somente a presença do vendedor e não é aquela assinatura, antigamente era reconhecimento de firma por semelhança. Então, as pessoas, qualquer pessoa podia levar no cartório um documento assinado que o cartório reconhecia a firma. Atualmente não, é reconhecimento de firma por autenticidade. Então, o proprietário tem que ir comparecer pessoalmente perante o tabelião e o tabelião vai certificar que aquela pessoa compareceu e que aquela assinatura é dela. Muito bem. Sobre o Nota Fiscal Paulista, isso eu acho muito interessante. A gente sabe que o estado de São Paulo é um dos estados que mais arrecada. Existe uma série de problemas com relação à arrecadação em tudo que é estado. Mas o estado de São Paulo desenvolveu o Nota Fiscal Paulista justamente para estimular as pessoas, aos consumidores que peçam a nota fiscal, registrando o seu CPF e aí participando de sorteios e prêmios do Nota Fiscal Paulista e até utilizando isso para o IPVA, que é uma alternativa, entre outras.
Mas também faz com que essa questão da arrecadação da receita ela aumente. Aquelas pessoas que não recolhiam passam a recolher. Foi uma ação importante do Estado de São Paulo, não foi? Muito mais do que voltado para a arrecadação, ele é um programa de conscientização. Tanto que o nome é Programa de Educação Fiscal para a Cidadania. As pessoas passaram a compreender a importância de exigir o documento fiscal. Elas passam a ser um parceiro do Estado. E é Programa de Educação Fiscal para a Cidadania. O início dele, ele era o Programa de Educação Tributária. Ele era voltado para a arrecadação. Mais tarde, o que nós percebemos, e aí é um programa nacional, percebeu-se que mais importante do que a arrecadação tributária era a educação fiscal da coletividade. Então não basta que a pessoa verifique o quanto de imposto está sendo arrecadado, ela tem que cobrar os seus governantes na aplicação desse imposto. Ela tem que saber que os seus governantes estão aplicando o seu imposto em saúde, em educação, prestando conta desse imposto, não apenas do lado da arrecadação, mas o lado da utilização do imposto é fundamental para que a gente consiga ser uma sociedade desenvolvida. No começo, não sei se ainda é assim, a gente via muitas pessoas irem ao local, um estabelecimento comercial, e aí o vendedor perguntava: põe o seu CPF, né, a nota fiscal? Não, não precisa. Esse não precisa parece que começou a diminuir, né? As pessoas estão se conscientizando mais com esse programa? Sim, as pessoas estão se conscientizando da necessidade de exigir documento fiscal, mas tem um outro lado. Às vezes a pessoa ela não quer que coloque o CPF dela, mas ela exige o documento e isso é extremamente importante. E ao exigir esse documento, muitas pessoas doam para instituições de caridade. E as instituições de caridade vão buscar na nota fiscal paulista um recurso essencial para as suas atividades. Só pode ser doado o que não tiver CPF. Se tiver CPF, não pode. Mas é um programa de inclusão também, não só de arrecadação, de cidadania e de inclusão de entidades beneficentes. Quer dizer que então, se eu não pedir o CPF, mas pegar a nota fiscal, automaticamente você está ajudando uma instituição? Basta pegar o seu documento fiscal e entregar para uma instituição. As instituições têm voluntários que fazem o cadastramento. Se não quiser entregar, o próprio consumidor pode ele mesmo entrar no site da Nota Fiscal Paulista e faz lá a doação daquele cupom para a entidade. Ela tem que saber o CNPJ da entidade e ela faz a doação ali e essa entidade vai receber a distribuição do que for arrecadado, além de concorrer nos concursos da Nota Fiscal Paulista. Zé Luiz, eu sei que a Nota Fiscal Paulista ela tem uma tabela muito grande, bem ampla, com relação aos produtos ou mercadorias que têm o tributo e que você pode aplicar a Nota Fiscal Paulista. Quais são os produtos que não têm essa questão da inclusão do Nota Fiscal Paulista? A Nota Fiscal Paulista, ela só não inclui o que não for relativo à circulação de mercadorias. Prestação de serviços, por exemplo, não faz parte da Nota Fiscal Paulista. Comércio atacadista não faz parte da Nota Fiscal Paulista, já que ela é voltado para o comércio varejista. O que existe produtos que não têm a tributação, mas ainda assim esses produtos que não têm a tributação, cesta básica, por exemplo, a alíquota básica no estado de São Paulo é 18%, cesta básica paga 7% e alguns produtos, hortifrutis, frango, não pagam nada, sai sem tributação. Ainda assim, esse valor entra para o cálculo da Nota Fiscal Paulista e também entra para o sorteio. Então, todos os produtos entram. Combustível, ela é pago por substituição tributária, não é recolhido no posto de gasolina o valor do ICMS, é recolhido lá na refinaria. Agora, esse valor que a pessoa abasteceu o seu carro e exigiu o seu cupom fiscal, se aquele posto tiver operações em que ela recolhe, aí nós temos as lojinhas de conveniência, temos aqueles produtos, aquele valor do abastecimento de combustível, de gasolina ali, vai servir para a distribuição do que for arrecadado na lojinha de conveniência e serve para o sorteio. A cada R$100 de nota fiscal, a pessoa recebe um bilhete e concorre ao sorteio da Nota Fiscal Paulista.
A Delegacia Regional Tributária ou a Secretaria da Fazenda atende apenas pessoas jurídicas? Não, o nosso grande público no início do ano é pessoa física, que são as pessoas do IPVA. Tem também um público bastante relevante que é do Imposto sobre Transmissões, o ITCMD. Então, uma pessoa quando faz uma doação acima de 2.500 UFESPs, é aproximadamente R$50 mil hoje. É obrigatório recolher o ITCMD. No caso de falecimento, existe a incidência do ITCMD. Então, nós temos lá um afluxo muito grande de pessoas que vão cuidar do ITCMD e a gente também tem o apoio da internet. A declaração do ITCMD ela é feita via internet. E, na dúvida, as pessoas se dirigem às nossas unidades e são atendidas também. Além dessa questão da nota fiscal paulista, fiscalização, outras ações que a Secretaria Tributária vem fazendo, quais são as outras ações que a Secretaria busca fazer nessa questão da fiscalização dos tributos? Nós temos investido muito em tecnologia. Estamos trabalhando com inteligência artificial, com data warehouse. Então, com essa facilidade de abertura de empresas que a gente relatava aqui, houve também um aumento de empresas inidôneas, empresas frias. Porque aí pessoas inescrupulosas sabem que é muito fácil abrir uma empresa e fazem a abertura dessa empresa pela internet, emitem documentos frios para propiciar créditos indevidos a algumas pessoas e reduzir ilicitamente o seu tributo. Então nós temos lá o nosso sistema informatizado que roda informações, são inúmeros parâmetros, e com esses parâmetros nós conseguimos apurar num prazo muito curto a abertura de empresas com a finalidade de fraudar a legislação tributária. Nós chegamos aí na operação que nós realizamos 2 meses atrás, por exemplo, a 80% de acerto. De todos os dados processados, nós chegamos a acertar que 80% daquelas empresas eram inidôneas. Tem como cidadão do bem ajudar a Secretaria nesse sentido? Nós temos a nossa ouvidoria, nós temos o Disque Denúncia nosso, temos pelo site da Secretaria da Fazenda, mas há que se considerar que as denúncias elas precisam ser fundamentadas. Nós prezamos imensamente o direito de cada pessoa. No início, né, como a gente já estou há muito tempo na Secretaria, acabei acompanhando todas as mudanças. No início, por exemplo, toda denúncia era apurada independentemente de existir provas. O que aconteceu? Nós constatamos, inclusive, tinha uma determinada pessoa lá na capital que ela utilizava a Secretaria da Fazenda para adquirir estabelecimentos comerciais por preços mais baratos. Ela fazia denúncias anônimas, a Secretaria da Fazenda ia fiscalizar, eventualmente encontrava alguma irregularidade e aparecia logo depois esse estabelecimento era vendido. E aí nós começamos a ver o que é que estava acontecendo e chegamos à conclusão de que poderia estar ali a fonte da denúncia, conseguir desvalorizar o estabelecimento, desvalorizar, atacar um concorrente e prejudicar um ramo de negócio. O Código de Defesa do Contribuinte do Estado de São Paulo é uma lei complementar e ele exige hoje que toda denúncia tenha fundamentação. Então, se alguém quiser fazer uma denúncia, nós pedimos que nos mande indícios da prática dessa infração. A pessoa pode comparecer às nossas unidades, pode passar por e-mail para a nossa ouvidoria, mas é essencial, não basta falar, olha, em tal rua tem uma pessoa que vende tudo sem nota. Denúncias genéricas, é proibido pela legislação que se faça essa apuração justamente para evitar vinganças, para evitar concorrência ilegítima. Então nós precisamos que hajam dados concretos. Em havendo dados concretos, informações de fontes seguras, nós fazemos uma triagem prévia, ver se aquela informação é fidedigna e aí iniciamos um procedimento fiscal.
É o respeito não só ao cidadão, mas também ao comerciante, que não pode ter a sua atividade cerceada porque existe alguém querendo vingar-se dele. Muito bem. José Luiz, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu agradeço, é uma satisfação imensa poder vir aqui conversar com você, Fernando, conversar com os nossos amigos da TV Cruzeiro, da TV Com, levar um pouco dessa nossa experiência. Muito obrigado. Muito bem, o Vida Pública de hoje conversou com o delegado regional tributário da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, José Luiz Melo. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.